E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 55, nós vamos falar em Levítico 17, 18, nós vamos falar em Salmos 55 e também em Lucas 19. É interessante entendermos como que funcionou a dinâmica do povo hebreu. Sempre partindo do ponto que eles estão saindo da terra do Egito, onde os costumes são completamente diferentes do qual Deus está os conduzindo para um costume diferente, um costume ético, higiene, toda uma série de moral, ético. Deus está ensinando esse povo da maneira como ele espera que o povo dele seja. Novamente, Deus está colocando através de regulamentações, de normas, um procedimento parecido com o que existia no coração de Abraão. É Deus formando o seu povo, revelando ao seu povo aquilo que ele pretende. E aqui em Levítico capítulo 17, eu separei o versos 5, 7 e 10. Diz o seguinte, prestem atenção. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote, para oferecê-lo ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como ofertas de comunhão. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, os quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para todas as suas gerações. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Aqui Deus está montando uma base para o capítulo 18 de Levíticos. Deus inicia falando o seguinte: a forma como vocês faziam sacrifícios no campo aberto, ou seja, no céu aberto, sem qualquer tipo de tenda, cobertura, sem templo, desse jeito que vocês faziam, agora vocês vão fazer a entrada da tenda, ou a entrada da tenda do encontro. Existe um local agora para sacrificar, existe um local agora para prestar cultos, existe um local agora para queimar, fazer o holocausto. Existe um local onde Deus habita, onde Deus quer que o povo esteja para falar com ele, para conversar com ele, para ter um relacionamento. Existe um local. É isso que Deus está falando para o povo. Por que isso? Porque ele vai continuar dizendo o seguinte: não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Nos cultos egípcios, cananeus, hititas, fariseus, todos os povos que existiam ali, os cultos, por que Deus fala para eles não prestarem um culto imoral? Porque os cultos eram feitos com sacrifício de animal, comida e relações sexuais. Imoralidade, orgias aconteciam. Nesse período, e nós vamos ver também isso lá no tempo de Jesus e pós-Jesus, nós vamos ver que as mulheres, elas frequentavam esses templos apenas para fazerem parte de um culto onde havia relações sexuais, orgias. Deus está falando para eles, não existe mais isso. Esse tipo de relacionamento que vocês tinham com ídolos em forma de bode, porque nesses sacrifícios a esses ídolos em forma de bode, existia um culto, e o culto era com relacionamentos sexuais, mostrando a imoralidade do homem. Para várias culturas das antiguidades, o sexo ele era algo que era necessário se fazer, porque os deuses se relacionavam sexualmente com eles. Então Deus está falando, não, isso tem que parar, isso tem que terminar. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e eliminarei do meio do seu povo. E isso me faz lembrar
um show antigo que tinha do Quiz, uma banda antiga do Quiz, onde o Ozzy Osbourne, que era o vocalista, ele morde, morde e espedaça um morcego, né? Aquilo dali que ele fez era um ritual satânico, era um culto prestado. Para nós que estamos de cá ouvindo, pensamos, não tem nada a ver, o cara é doido, tá só mordendo um animal. Não, ele está prestando um culto. As pessoas bebiam o sangue, porque o sangue é vida. Eles já sabiam disso, porque lá em Adão Deus sacrifica um animal e cobre eles com a pele. Depois nós vemos Noé sacrificando animais, nós vemos Abel sacrificando o animal, ou seja, já existia na origem dos povos o sacrifício de animais. E beber o sangue é algo que Deus não quer, por isso que Deus fala para não beber o sangue, porque o sangue é vida. E isso foi norma para eles. Por que era norma para eles e não é para nós hoje? Porque para eles beber o sangue durante um culto era prestar um culto aos deuses, a deuses como esse do bode relacionado aqui. Hoje nós não prestamos culto, e no Ocidente beber sangue é um absurdo realmente, não tem, mas era uma prática satânica, era uma prática maligna dos deuses da época da antiguidade. Então Deus está mudando a forma de culto deles. Por quê? Porque Deus fala que quer sacrifício, Deus ensina o sacrifício, dá regulamentos, mas eles começam a querer fazer as coisas do jeito que faziam no Egito. E Deus fala, não é dessa forma que eu quero diferente. Eu sou um Deus que quero o sacrifício para a remissão dos pecados, para a comunhão, o holocausto, para o sacrifício de culpa, mas eu não quero que vocês bebam sangue. Eu não quero imoralidades na tenda do encontro. Eu não quero um culto de orgias, percebe? E aí nós vamos ver no capítulo 18 de Levítico, onde Deus começa a dar algumas coisas que para nós hoje é óbvio, mas para aquela época não era óbvio, que tais como relacionamento entre filho e mãe, entre pai e filha, entre o homem e a sua nora, coisas absurdas acontecendo, o que até nós vemos nos dias de hoje. Nós vemos nos dias de hoje e isso já nos assusta, mas para eles lá que saíram do Egito e para os povos cananeus ao qual eles estavam indo tomar a terra, era algo comum, era esse tipo de relacionamento que eles tinham. Então Deus começa a santificar o seu povo, a tornar o seu povo um povo separado, um povo diferente, um povo consagrado. O que Deus quer de mim e de você é que sejamos separados. O que o mundo faz, nós não fazemos. O que as pessoas e todo mundo está fazendo, nós não fazemos. Por quê? Porque nós somos separados. Nós somos consagrados ao nosso Deus. O nosso Deus é santo e Ele pede que sejamos santos. Aliás, Ele exige de nós santidade para que possamos relacionar com Ele. E eu vou ler só um trecho para vocês aqui do capítulo 16 e 17. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher da sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações com animal. Eles tinham nos cultos também relações com animais, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal. As mulheres também tinham um culto com animais. Era uma verdadeira depravação que acontecia. Nos dias de hoje, nós vemos algo parecido com isso. Principalmente pessoas que têm costume de assistir filmes pornográficos, assistem, hora ou outra, cenas depravantes, cenas repugnantes. Por quê? Porque o princípio do pecado é levar o homem ao extremo da bestialização, é levar o homem ao mais profundo abismo de morte. Então, pecado, o salmista fala que um abismo chama outro abismo, e o nosso pecado ele vai fazendo escalonar. O homem que
ou a mulher que antes assistia pornografia, agora não assiste mais, agora já tem relações extraconjugais. O homem e a mulher que têm interesse pelo mesmo sexo e não o sexo oposto, ou seja, relações sexuais de homoafetividade, começam a procurar ter esse tipo de relacionamento. Tá aí porque nós vemos tantos jovens nos dias de hoje tendo relações de forma repugnante, como a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque eles estão vendo isso na tela do celular, eles estão vendo isso. Então, eu tenho falado muito isso. Saia do celular, saia do computador, pare de ver coisas que são depravantes, porque isso vai depravando você. E também não permita os seus filhos, porque um simples YouTube pode levar os seus filhos a uma consciência diferente, a falar de coisas que eles não falavam antes. E se eles começam cedo, quando eles tiverem a nossa idade, eles já estão extremamente bestializados, depravados, fazendo coisas que para nós hoje seriam absurdo. Eles podem estar fazendo na nossa idade. Cuidado com o que seus filhos estão vendo. Vigie, monitore. Satanás não está brincando, ele está a serviço, como você e eu estamos a serviço, e muitas das vezes negligenciamos o cuidado com os nossos filhos. Satanás também está a serviço, mas o objetivo dele é destruir a humanidade. Então, o salmista fala para nós, no capítulo 55, versos 16 e 17, ele diz assim: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. O Senhor ouve a sua voz. Entretanto, você tem clamado, você tem chorado, você tem buscado Deus de dia, de tarde e à noite, a todo instante, porque se você Deus tem ouvido a sua oração, e o socorro do Senhor, ele é prontidão, ele vem, ele nos alcança. Então, queridos, vigiem, cuidado com a sua vida, sejam santos, porque o nosso Deus é um Deus santo e ele exige de nós santidade, separação daquilo que para muitos é comum. E aí em Lucas capítulo 19, fechando o dia 55, Lucas 19, verso 2 e 3, fala sobre Zaqueu e fala o seguinte: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, que coletava impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Por que eu separei esse versículo? Porque nós hoje vivemos numa multidão. Somos um entre muitos. E às vezes estamos ricos, mas de coisas que não nos levam a Deus. Como Zaqueu, era rico, tinha poder, tinha influência, mas ele não conseguia chegar a ver Jesus. Por quê? Porque a sua estatura era pequena. Às vezes você não está conseguindo enxergar Jesus porque a sua estatura é pequena, mas a estatura a qual eu estou falando é espiritual e não física. Às vezes você tem casa, carro, bom emprego, dinheiro, tem tudo que todo mundo gostaria de ter, mas você não consegue sentir a presença de Jesus. Você não consegue ver transformação no seu casamento. Você não consegue ver mudança na sua casa. Pelo um simples fato, você espiritualmente é pequeno. Agora, se você estiver lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a Deus, vigiando o que a sua vida faz, então você não é pequeno. Você é grande, você consegue ver Jesus. Você consegue alcançar Jesus. Zaqueu aqui nesse momento, ele precisa subir numa árvore para ver Jesus. Eu e você não precisamos subir em árvores para ver Jesus. Apenas precisamos de um coração disposto. Apenas precisamos de um tempo dado ao nosso Senhor. Para quê? Para a leitura da palavra. Eu falo isso e eu falo isso há anos já. Leia a Bíblia. Ninguém conhece Deus se não ler a Bíblia. Você adora um Deus, se você não lê a Bíblia, você adora um Deus que você não conhece. Você só ouve falar, mas você não conhece a Deus. Por quê? Porque você não lê a palavra dele, você não lê o manual. Então, queridos, sejamos diferentes de Zaqueu. Podemos ter riqueza, podemos ter influência,
Podemos ser chefes de alguma coisa, mas sem a presença de Jesus em nossas vidas, sem o Espírito Santo agindo em nossas vidas e através das nossas vidas, nós não conseguiríamos ver o que Deus quer. Veja o que Deus quer e Ele quer mais para a sua vida. Amém, queridos? O próximo vídeo é dia 56.